olhos te viram. Obrigado, pastor, em seu nome eu cumprimento os pastores que aqui estão, cada um dos senhores obreiros que estão auxiliando o vosso pastor na obra de evangelização desta região. Seja o Senhor Deus louvado pela vida de todos, amém, companheiros? Eu preciso ser breve, até porque eu reconheço a exiguidade do tempo. Eu não vou me delongar nos meus cumprimentos, mas também não posso ser, deselegante a ponto de não cumprimentar alguns amigos. Então tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor. Além de cumprimentar o pastor Moisés, que é o líder desta igreja e também desta região, eu quero cumprimentar aqui o pastor Samuel. Fica de pé rapidinho, pastor Samuel. Pastor, esse é meu amigo, ele mora aqui, viu, pastor? É filho do seu Henrique, é irmão do Carlão que está ali, ó. Olha lá, que congrega com o senhor lá na sede. Pastor Samuel é um amigo de muitos anos, pastor Moisés. E eu amo muito a vida desse moço, da sua família, irmã Cristiane, Isaías, a Débora. E louvo a Deus por ter vocês aqui essa noite comigo. Quero cumprimentar também o pastor Divino Eterno. Foi quem me trouxe para pregar aqui em Rondonópolis pela primeira vez há mais de 15 anos atrás. Quero cumprimentar os líderes, o Wesley e o Erclay. Dá para fazer um dueto. O problema vai ser no sotaque, que você com essa pega nordestina, você pode viver aqui 200 anos que você não vai perder o sotaque não. Você é aquele nordestino legítimo, viu? E nós, pastor Moisés, também não perdemos o costume do mineirês, não é verdade? Porque trembão é coisa boa, é ou não? Quero cumprimentar a irmã Kailane, esta jovem, que bênção conhecer você pessoalmente, sua mãe, irmã Edna, essa dupla abençoada, Obed Tainá, meus amigos queridos. Que bom, meus irmãos, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que devemos honrar a quem de fato merece honra. São instrumentos de Deus, sacerdotes de Deus, são ministros de Deus, são dispenseiros de Deus. Então eu cumprimento muito respeitosamente a vida dos senhores e quero também cumprimentar por estar conhecendo pastor José Wilson, não é isso? Wilson, que prazer, pastor, nós temos amigos em comum, tá? A irmã Jô, o Samuel e aquela galera lá de Primavera. Deus abençoe a todos. Eu vou resumir os meus cumprimentos introdutórios em mais 3 considerações apenas. Me permitam, por favor. Eu quero dizer ao pastor Moisés que eu reconheço, pastor, que o convite que o senhor permitiu que me fora feito pela liderança é altamente honroso. Não há o que se questionar. Não tem como negar isso. Realmente é honroso por demais estar aqui pregando para vocês. Mas não foi só o convite que fora me feito pela pessoa do Senhor que me trouxe até aqui. Foi principalmente ou especialmente a liberação do meu presidente. Eu estive nele dizendo, eu fui convidado. O Senhor me autoriza a atender o convite? Ele disse, pode ir debaixo da bênção, meu filho. Então eu queria que ficasse registrado a vocês que eu estou aqui porque fui convidado pela liderança, mas também porque fui autorizado pelo meu líder. Então recebam, meus irmãos, tanto o pastor como o ministério, um abraço do meu pastor José Martins de Calais Júnior, que preside a nossa igreja em Coronel Fabriciano e Ipatinga, e também a nossa convenção estadual. A segunda consideração, já partindo para os finalmente, eu quero transmitir à juventude um abraço da minha família. Querem receber, meus irmãos, um abraço da minha esposa e dos meus filhos? Amém? O time lá em casa é grande. Viajar com todo mundo, pastor, tem que fretar. Porque lá em casa a gente parou no 3º, porque o médico aconselhou que não podia ter mais. Foram 3 cesarianas. Senão tinha mais menino correndo ao redor da mesa, tá, pastor? Então é difícil carregar todo mundo, mas a minha esposa e os meus filhos estão orando junto de nós nesse culto, estão cultuando com a gente, viu, irmãos? Eu saio por aí pregando, eles ficam lá orando para que Deus fale através da minha pregação. A última consideração, e aí a gente entra no texto. A propósito, eu queria fazer uma consideração antes de falar do meu material. Cadê os jovens solteiros aqui? Levante a mão. Só quem está com fé que ainda casa esse ano, de dezembro não passa, vai. Levanta a mão. Está melhorando. Olha para mim aqui, por favor.
Eu não estou aceitando o título não, porque eu acho ele um pouco pejorativo. Mas vocês acreditam que por esse país eles estão me chamando de santo casamenteiro? É. Por onde eu estou indo, eu estou dando um empurrãozinho. Eu não faço milagre não, mas eu dou conselho. Quem quer conselho do pastor Cláudio aqui? Os jovens solteiros, levante a mão, os jovens solteiros. Só os homens solteiros, só os homens, levante a mão. Ih, irmão. Se você não levantar a mão, como é que ela vai identificar que você está orando e está querendo desencalhar, meu filho? Levanta a mão, pelo amor de Deus, aí, ó. Só os jovens homens solteiros, digam amém. Fiquei até para duvidar, vai que sai um amém, né? Agora cadê as irmãs solteiras, que estão crendo no milagre do matrimônio, e que de dezembro você não quer passar para não ficar para titia mesmo? As irmãs solteiras, levante a mão e diz amém. Estou achando que eles estão com mais vontade de casar do que vocês. Posso dar um conselho, sim ou não? Para vocês primeiro ou para eles primeiro? Hã? Para eles primeiro? Tá bom. Só para descontrair. Quando você estiver mirando nela, sabe o que é mirar nela? Não? Estiver olhando para ela e pensando, Jesus, eu caso ali, viu? Eu tenho coragem. Quando você fizer isso, olha para mim aqui, por favor. Sabe o que você vai fazer? Antes de conversar com ela, conversa com a mãe dela. Para quê, pastor? Para saber se realmente vai dar certo esse negócio. Porque, meu filho, não vai entrar num casamento com essas moças que estão dormindo até meio-dia, que não ajuda a mãe a lavar uma vasilha, que nunca lavou uma muda de roupa, que não sabe o que é passar um pano numa casa, que não aprendeu até hoje a sequer fritar um ovo, não sabe a hora de desligar nem o fogo na hora da fervura do leite. Se você, olha para cá, se você casa assim, meu filho, você vai andar sujo e com fome. E vida conjugal não é fast food nem iFood todo dia, viu? Tem que ter janta em casa, tem que aprender a passar um bifezinho, pôr uma cebola por cima, é verdade ou não é? Eu continuo dando conselho para eles ou dou para elas, irmãos? É só 5 minutos para a gente descontrair. Para vocês, continuar dando conselho para vocês? Essas meninas que ficam o dia inteiro no WhatsApp, dá uma olhada para elas no culto. Dá uma olhada para elas no culto, se elas ficam muito tempo com o celular na mão, no culto, sem reverência no culto. Porque elas estão com o negócio de ter uma roda de amizade entre elas. E sabe como é que elas se cumprimentam, irmão Carlos? Cumprimenta assim: oi, miguxa. Esse tipo de relacionamento tende a não dar certo, porque vai sofrer interferências de amizades alheias. Eu não tenho mais tempo para dar conselho para vocês, não. Deixa eu dar para elas, posso ou não? Sim ou não? Para aqui eu dou um conselho para elas. Minha filha, vocês perceberam que quando eu pedi eles para levantar as mãos, eles demoraram muito para levantar as mãos, perceberam? Então quando ele chegar perto de você para te cumprimentar com a paz do Senhor, pega na mão dele e vira a mão para cima. Dá uma olhada nas unhas. Porque o que tem de vaso passando na manicure para arrancar cutícula e passar base, irmã, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha no globo ocular dele, segura na mão, vira a mão para cima e encara no globo ocular. Dá uma olhada se além do pezinho, se no barbeiro ele também está tirando a sobrancelha. Viu, Dudinha? Fica esperta.
Ó, escuta isso aqui, por favor. Vou encerrar os conselhos. Escuta. Minha irmã, você tem que tomar muito cuidado com esses meninos que andam com as calças amarradas no meio da canela. Entendeu? Porque esses meninos que ainda não... Esses meninos, pastor, eu estou preocupado com a geração que eu estou pregando. Tem menino que está com 30 anos e ainda depende da mesada do pai. Não tem nem um calo na mão ainda, diz que quer casar. Para quê? Para matar filho dos outros de fome? O sujeito só quer viver de royalty, de free fire e de mesada e de lucro do jogo do tigrinho. Vai capinar uma roça, rapaz. Vai virar uma maceira de concreto, carregar uma lajota. Homem que se preza tem responsabilidade para tirar a filha dos outros da casa do pai. Eu paro aqui ou eu continuo? Vou dar um índice para vocês e agora vocês vão entender por que eu brinquei. E agora eu vou chamar a atenção de forma muito séria. Pastor, nós que temos servido a Jesus no Santíssimo Ministério e temos abrido o nosso gabinete para fazer atendimento, nós temos tratado muito relacionamento conjugal destruído, não é verdade? Há um índice de divórcio muito grande na igreja. Isso era coisa que acontecia lá no mundo, mas está assustador. O que tem de jovem casando, irmãos, separando antes dos primeiros 2 anos de matrimônio não é brincadeira. E eu sinto muito temor de Deus para viajar por esse país pregando. Quando eu vejo uma juventude tão bonita como vocês reunidas, eu não dou conta de deixar passar batido um negócio desse não. Eu preciso falar. E o conselho que eu quero dar para vocês é o conselho de alguém que deseja profundamente que o seu casamento seja exitoso, bem-sucedido, que você seja feliz na sua vida conjugal e matrimonial. Eu vou liberar como ministro do Evangelho uma palavra profética sobre a vida dos solteiros. Cadê o solteiro? Levante a mão para receber. Você não vai fazer parte da estatística de matrimônios destruídos, porque quando você casar, você vai casar para ser feliz de verdade, e Satanás não vai colocar o dedo sujo no seu casamento. O povo do glória a Deus ainda está aqui ou foi embora já? Estou sozinho ou tem mais alguém comigo aqui essa noite? Muito bem, é a última consideração. O meu tempo está indo embora já, e eu nem comecei a pregar, mas eu vou pregar, fiquem tranquilos. Dos 11 livros que eu publiquei, pastor Moisés, inclusive, como eu ganhei um presente seu, foi de tabela, né? O senhor nem sabia, mas eu estou com um CD ouvindo. Sempre que eu leio, canta maravilhosamente bem. Eu vou dar esses aqui de presente para o senhor, aí o senhor lê depois, tá? Alguém tira uma foto, irmão, porque eu quero guardar de lembrança. Deus exaltou minha cabeça hoje. Me colocou do lado do pastor Moisés. Olha lá, ó. Pastor, eu só vou dizer o que tem nos livros e aí o senhor já pega. Ó, o pregador além do púlpito, nem só de púlpito viverá o pregador. O que é que o senhor ensina nesse livro, pastor? Onde, como, quando e por que devemos orar? Qual jejum praticar? Qual é preciso evitar? Quantos jejuns existem na Bíblia? O que é a separação entre um jejum e um voto? Porque há distinção entre uma coisa e a outra. Eu falo nesse livro o que é sermão expositivo, temático, textual. Como compor o corpo sermonário, introdução, desenvolvimento, aplicação, conclusão. Enfim, irmão, é tanta coisa que eu nem posso perder tempo para falar de tudo. São mais de 200 páginas sobre a faceta única da arte da pregação. Tem também este. Avivamento, uma escada de intimidade entre a mente e o coração. Nesse livro eu ensino acerca da biografia do profeta Abacuque, o homem que começou no capítulo 1 dizendo, até quando, Senhor? E terminou no capítulo 3 dizendo, ainda que. Da dúvida do até quando no capítulo 1 verso 2, a certeza do ainda que no capítulo 3 verso 17, eu mostro nesse livro que tem também o enquanto isso. E é no enquanto isso que Deus nos convida a subir os degraus espirituais para um chamado profético, em um posicionamento em busca de avivamento. Modéstia à parte,
fui eu quem escrevi, mas eu aconselho que você leia esse livro e descubra quais são os grupos dentro do movimento pentecostal contemporâneo. Tenho esse último e eu já prego: Judas, a deslealdade e a forca mortal da traição ministerial. O que é que o senhor ensina nesse livro, pastor? Olha para cá, quem me ouve diz amém. Nesse livro você vai aprender à luz da Bíblia onde estão os Judas de hoje. Sabia que o nome é esdrúxulo? É proibido em cartório nacional qualquer pai registrar o nome de filho de Judas. Não pode mais, proibido. Então não existe Judas, no nome não existe mais, mas na prática, se tem. E nesse livro, pasme vocês, eu provo à luz da Bíblia que os Judas de hoje estão tudo dentro da igreja. A cada 12 tem um. E cuidado para você não esconjurar agora, mas o próximo pode estar assentado aí perto de você. Fica com medo não. Nesse livro eu também te respondo como identificá-los. E entre tantas outras coisas, uma última consideração sobre esse livro que eu acho que é importante você saber. Judas não foi o único suicida da Bíblia. E nesse livro eu revelo todos os suicidas da Bíblia. O que os levaram à morte e como eles terminaram nesse ato de autoextermínio. Só que Judas em especial, fica uma dúvida que muita gente tem, e nesse livro eu respondo. João disse que Judas morreu enforcado, mas Lucas, ao escrever Atos capítulo 1, disse que Judas morreu precipitado. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras que aqui estão: de que jeito morreu Judas? Enforcado ou precipitado? Quem está certo e quem está errado? Lucas ou João? De que modo morreu Judas? Quantos quer saber? Levante a mão para me responder. Quantos quer saber? É facinho. Ou vocês pedem o pastor Moisés emprestado, ou vocês compram para descobrir. Deus abençoe, pastor. Quem quer ouvir a palavra diz amém. Olha para cá, redobre a sua atenção. Ninguém ande agora, ninguém converse agora. Irmãos, muita reverência agora, por favor. Antes de qualquer outra coisa, eu quero parabenizar a iniciativa dessa juventude em tematizar esse evento com este texto. Porque a graça de Deus precisa ser relembrada no seio da sociedade contemporânea. A graça de Deus, conforme a expressão de Paulo no capítulo 2 da sua epístola ao seu filho na fé, Timóteo, é a graça que está em Jesus. Não é a graça de Jesus, não é a graça com Jesus, é a graça em Jesus. E é preciso, antes de qualquer coisa, separar a graça de, com e em, porque a graça de Deus se manifesta de multiformas. Vejam vocês, quando você entra na sua casa, no seu apartamento, na sua residência, a primeira coisa que você faz é apertar o interruptor. Para quê, pastor? Para acender a luz. Luz elétrica. Você vai na sua geladeira, abre a geladeira e pega lá uma bebida que está resfriada. Quem resfriou? A energia elétrica. Você vai no seu fogão, aquece, ou no seu micro-ondas. O que é que fez isso? A eletricidade. Tudo que eu acabei de dizer surge de uma mesma fonte de maneiras distintas. A energia acende a luz, a energia esfria a bebida, a energia aquece a comida. Tudo oriundo da energia. Igualitariamente, assim é a graça de Deus. A graça de Deus trabalha com multiformas e maneiras. A graça de Deus pode se manifestar de maneiras totalmente distintas uma das outras. E nesse texto em especial, a perspectiva de Paulo é que a graça de Deus se manifesta em força. Força da graça. Só que Paulo, como o tempo é pouco, e eu vou sintetizar o máximo que puder, começa a sua expressão dizendo: eu vou pregar uma mensagem textual, porque eu não tenho tempo de pregar expositivamente falando, mas textualmente, fique atento. Tu aqui é um pronome oblíquo,
que Paulo se utiliza dele pelo menos 43 vezes nas 3 epístolas pastorais. Paulo escreveu 9 cartas universais: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ambas eclesiásticas, ambas são universais. Mas além destas, Paulo escreveu também uma de caráter intercessório, que é a epístola a Filemon, e 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Nestas 3 cartas, Paulo se utiliza do pronome oblíquo, ou em caso reto, sugerindo a expressão você, ou seja ele atônico ou tônico. Por quê, pastor? Paulo fala a ti, a tu e a te, te com e, ti com i e tu, que significa dizer você. Parece que Paulo está chamando Timóteo para a primeira pessoa do singular. Paulo não está falando coletivamente como fala com todas as 9 cartas universais. Paulo está chamando a atenção de um indivíduo em especial. E eu sei que quando a gente está reunido coletivamente, como estamos aqui, nesse ambiente de adoração essa noite, muito provavelmente, se não todos, no mínimo a maioria esmagadora dos que aqui estão, chegam a pensar consigo: isso aí não é para mim, essa música não foi para mim, esse livramento que foi cantado não foi para mim, essa profecia não foi para mim. Mas o que sai de Deus pode até sair para atingir o coletivo, mas sempre chega numa condição individual. Então, por favor, me ajude a pregar, porque eu já parto dessa primícia de interpretação. O que Deus tem para tratar aqui essa noite não é para todo mundo, é para você. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: é contigo. Diga para ele: é contigo. Quando a gente assume a responsabilidade espiritual de forma individual, a gente se conecta ao que Deus realmente quer revelar, a nossa individualidade. Tu, pois, olha a identificação que Paulo sugere: meu filho. Para você que não sabe, Timóteo é filho espiritual de Paulo. Paulo parece que sentiu as dores de parto da gestação ministerial de Timóteo. Paulo, quando chega na vida de Timóteo, ele estava vivendo uma frustração terrível no seu ministério. O seu grande amigo e aliado Barnabé havia o deixado por uma indiferença com relação a essa comunhão com Marcos. Barnabé e Marcos seguem um destino oposto de Paulo. Paulo meio que se vê desamparado, se é que vocês podem me entender pela figura de linguagem. Embora estivesse com Silas, ele não está sendo auxiliado pelo primeiro homem que acreditou no seu ministério. Havia 14 anos que ele costurava tendas em Tarsus, até que um dia um homem acreditou no seu ministério, e esse homem é Barnabé. Só que o único homem que acreditou no seu ministério, depois de 14 anos, longos 14 anos de terrível espera, agora o deixa. Paulo não tem mais Barnabé, mas o Deus que sabe quem tira e quem coloca do nosso lado, não deixou Paulo desamparado. Quando ele deita pensando voltar para visitar as igrejas por onde já tinha pregado, em Atos 16 o Senhor lhe dá uma visão, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Ele acorda pela manhã e tem no seu GPS ministerial uma nova rota. Ele queria uma coisa, mas Deus tinha outra. Ele segue o norte estabelecido pelo GPS divino, e ele se encontra em primeira ocasião de imediato com Timóteo. Olha como que Deus tem provisão. Timóteo olha para Paulo, Paulo olha para Timóteo. Amor à primeira vista. Paulo, quando apresenta Timóteo, diz: sua mãe Eunice, crente; sua avó Lloyd, crente; mas o seu pai, não. Eu olhei para ele e disse: vai ser meu filho. Filho é a paternidade de Paulo. Timóteo não é filho legítimo, Timóteo é filho ministerial. Paulo acolheu Timóteo de uma forma peculiar. Quando você lê as 3 epístolas que Paulo escreveu, a nenhuma destas Paulo expressou tanto afeto, tanto carinho, tanto respeito. Não à toa, senhoras e senhores que me ouvem bem essa noite, Paulo o colocou como pastor da igreja em Éfeso. Éfeso era a metrópole, era a capital da região. Quando Paulo olha para a vacância da presidência da igreja em
Éfeso, Paulo olha para os seus companheiros de ministério e diz: eu vou colocar o mais jovem, eu vou colocar o que não estava na lista, eu vou colocar o que está no meu coração, porque Deus sabe quem deve ir fazer a minha obra onde eu quero que faça. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu continuo crendo que o gestor da obra sabe movimentar as peças de acordo com a sua soberana vontade. Vocês estão entendendo isso? Aí Paulo poderia ter colocado Silas, Paulo poderia ter chamado Marcos, Paulo poderia ter empossado Lucas, Paulo poderia ter colocado qualquer outro, mas ele disse: meu filho, eu não estou te treinando à toa não, é você que vai ser pastor desta região. Paulo tinha um amor especial para Timóteo. Esta não é a única vez, é uma das muitas vezes que Paulo chama de filho. Tu, pois, meu filho. Já estou concluindo o texto para a gente aplicar e orar. Fortifica-te. Olha a expressão. Paulo se utiliza do verbo fortificar na primeira pessoa do singular, porém em um pretérito imperfeito, numa condição do futuro do presente. Paulo está dizendo: essa força não vai ser uma força que Deus vai te dar, porque tem o pronome anexo que mostra a ação do sujeito. Não é fortaleça-se, ou seja forte, ou esforçado, ou receba força. Não, Paulo diz: fortifica-te. Outra vez o pronome identifica o sujeito na ação da condição do verbo. Eu não sei se vocês entenderam, então vou trocar 6 por meia dúzia. Paulo está dizendo para Timóteo: eu não quero que você espere Deus mandar força para você, eu quero que você reage e busque força em Deus. E aí eu vou parar aqui, antes de falar da graça, para fazer algumas considerações rápidas. Consideração número 1: eu prego para uma geração que se sente fraca. Eu prego para uma geração que se sente incapaz. Eu prego para uma geração que está se sentindo completamente impossibilitado de dar sequer um passo em direção ao chamado que Deus outra hora lhe fez. E aqui a gente precisa fazer algumas separações importantes. Quais, pastor? Olha o que Paulo disse quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus tem força, mas Deus também é força. E há uma grande diferença entre a força que Deus dá e a força de quem Deus é. A força que Deus dá é como a força que deu a Sansão. Com a força que Deus dá, Sansão carregou os portões das muralhas de Gaza nas costas. Com a força que Deus dá, Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Com a força que Deus dá, Sansão amarrou raposas pelo rabo e queimou a seara dos filisteus. Com a força que Deus dá, Sansão matou 30 homens, os despiu e deu as suas vestes como premiação do seu enigma. Mas isso é a força que Deus dá. Só que um dia Sansão contou o segredo da força que Deus dá para Dalila. E no dia que ele contou o segredo da força que Deus dá para Dalila, a Bíblia diz que ele perdeu a força que Deus dá. E sabe como é que ele foi se fortalecer de novo? Quando ele deixou de depender apenas da força que Deus dá, em um ato profundo de arrependimento, agarrado bem na coluna do templo, ele diz: Senhor, você pode até não estar sentindo nada, não tem problema, mas se você não quiser receber para você, eu vou pregando para mim mesmo. Hoje eu estou aqui sem força porque eu não dei valor para a força que o Senhor dá. Só que se o Senhor quiser me dar um pouquinho da força de quem tu és, eu vou abalar as estruturas do templo de Dagom. Levante as suas 2 mãos comigo, por favor, porque um é pouco. Mantenha as mãos levantadas, porque eu sinto Deus para liberar. Hoje você não vai levar a força que Deus dá. Hoje você sai daqui essa noite com a força de quem Deus é. E Ele é fortaleza.
Fortifica-te na graça. Esta força proposta por Paulo é uma força que nos falta, é uma força que precisamos, é uma força que necessitamos, e não é uma força qualquer. É diferente de uma força motriz, é diferente de uma força mecânica, é diferente, porque o Espírito Santo, ele não é um arrepiozinho no corpo. Arrepiozinho no corpo, até o ar-condicionado e o ventilador é capaz de fazer. O Espírito Santo, olha para mim aqui, ele não é um espírito que vaga. O Espírito Santo é um Deus que habita, gente. Sabe como é que eles estão fazendo agora no Sambódromo? Sabe como é que eles estão fazendo? Olha aí na internet para vocês verem. Caminhão de lixo lotado, está retirando porco, bode, galinha que está sendo sacrificada. Eles não vão lá para oferecer a metade ou um terço, não, eles vão lá para entregar tudo. Eles vão lá e reverenciam as entidades que eles têm. E aí a gente vem para um culto como esse, num feriado de carnaval, onde o diabo está montando na cacunda dos seus cavalos lá fora, e a gente é chamado de filho aqui dentro. O povo, para ficar louco, tem que beber cachaça, fumar maconha e cheirar cocaína lá fora. E a gente só precisa se embriagar no espírito aqui dentro. E a gente não quer, mas eu vou pregar para quem veio dar lugar. A força de quem Deus é maior do que a força que Ele dá. Tem alguém que quer chegar a Deus aqui comigo? Sabe o que Paulo disse aos Coríntios na segunda epístola? Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu até entendo que você está cansado, são muitos dias de festa. Eu até entendo que você tem suas atividades pessoais, mas me ajuda a pregar se você quiser e puder, é claro. Não se sinta constrangido ao fazer, mas é apenas aconselhável que faça. Chame esse irmão que assentou do teu lado para perto de você, por favor, e diga para ele: está se sentindo fraco? Diga para ele: não vem com demagogia não, viu? Diga para ele: pode falar a verdade, está se sentindo fraco? Diga para ele assim: está na hora da força de Deus chegar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu estou sem força até para levantar a mão, pastor. Irmão, sinceramente, depois que eu fui na África em agosto do ano passado, eu tô meio modificado. Eu estou sem etiqueta pastoral. Eu não estou dando conta de pregar engessado mais não. Por quê, pastor? Porque lá você prega, você não precisa mandar fogo para o povo lá embaixo. É o povo que manda fogo para você cá em cima. Eu estou cansado desses cultos xoxo, vazio. Eu quero é dar lugar na terra. Eu quero é ser cheio da glória. Tem alguém que quer força? Levante a sua mão. Aleluia. 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 Eu não estou aguentando nem levantar a mão para ter. É para você que a força está vindo. Sabe o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 4 versículo 20? Que Abraão foi fortalecido no Senhor, dando glória a Deus. Eu sei que o jargão é pentecostal. Tem um monte de pregador dizendo assim: manda a glória para cima, que Deus manda a glória para baixo. Pode até ser, mas não está na Bíblia. Tem outros que dizem assim: manda a glória para cima, que Deus manda a vitória para baixo. Eu creio, mas não está na Bíblia. Agora, quer ver uma coisa que está na Bíblia? É Romanos 4:20. Abraão foi fortalecido no Senhor, dando glória a Deus. Se tem uma coisa que é bíblica, é a gente mandar glória para cima e Deus mandar força para baixo. Vai lá, abra a boca, levante as duas mãos para cima. Cadê o grito de glória de quem quer força? Cadê o pastor Zé Carlos? Pastor Zé Carlos, Fabiano, cadê o pastor Zé Carlos?
Vem aqui, pastor Zé Carlos, vem aqui. Vem aqui perto de mim aqui. Mateus, abraça ele. Na hora que ele começar a descer aqui, você abraça ele. Eu estou sentindo a voz de Deus falando na minha alma. Eu não vou me acovardar do que Deus está mandando eu entregar. Aquela hora que o senhor chegou perto de mim, o senhor disse: quer ir lá em casa comer um caldinho de feijão? Eu disse: na próxima. O caldo de feijão eu dispenso, mas eu queria que o senhor recebesse o que eu trouxe para te entregar aqui. Abra a mão, abraça ele, Mateus. Hoje a força de Deus desce sobre a tua cabeça e te diz: eu sou contigo. Eita Deus, outro dia eu volto a pregar. Tem alguém comigo aqui? Eu estou sozinho. Abra a boca, 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 abra a boca. Olha a glória de Deus descendo aí, ó. Pegou! Pegou! Olha lá, Jesus! Aleluia, aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. A graça de Deus deve ser compreendida. Eu vou tentar pregar, eu vou tentar, David, eu vou tentar. A graça de Deus deve ser compreendida de duas maneiras. Número 1, como graça comum. A graça de Deus tem alcançado todo mundo. Essa é a graça comum. Sabe por que Deus não mata essa cambada de irresponsável, incircunciso, endemoniado no sambódromo? É porque a graça dele diz: ele nem sabe o que ele está fazendo. É a graça de Deus que desce para o branco e para o preto, para o alto e para o baixo, para o bonito e para o feio, para o rico e para o pobre. É a graça comum. E eu vou falar um trem para vocês aqui, porque isso aqui não é nem um desabafo não, é uma nota de repúdio. Eu estou cansado com essa acepção de pessoa nos nossos cultos. Porque a graça comum de Deus, ela se manifesta na vida do preto e do branco, do alto e do baixo, do rico e do pobre, do importante e do que não tem nenhuma importância. Lá eu vou falar, vocês acham que eu devo falar assim ou não? Está aqui, lá vai saindo, não é desabafo não, é repúdio para a igreja entender que a gente precisa voltar a valorizar o ser humano na essência de quem ele é. Lá fora o médico é médico, o gari é gari, o doutor é doutor, o servente é servente. Mas e aqui dentro, pastor? Aqui dentro a graça nivela todo mundo do mesmo tamanho e ninguém passa de irmãos. Tudo irmão, tudo irmão, tudo irmão, tudo irmão. Só que a graça de Deus não pode ser compreendida apenas como graça comum, porque a graça comum é o que Jesus disse no convite da graça. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde todos. Jesus não disse vinde alguns, Jesus não disse vinde a metade, Jesus não disse vinde uma terça parte, Jesus disse vinde. A graça é para todos, sim ou não? Só que além da graça comum, porque é aí que entra a hipergraça, pastor. É aí que entra a teologia liberal com um ponto de vista neoliberalista, que estão colocando como ponto inclusivo qualquer indivíduo. Eles estão pregando assim, ó, pode vir do jeito que você está, porque Jesus te ama do jeito que você é. E eu não creio nessa teologia. Essa teologia liberal, inclusivista,
que coloca todo mundo para dentro da graça, porque a graça de Deus realmente é grande, é abrangente, mas não foi de graça não. Eu não gosto de dar ibope para polêmica de internet, não. Porque quem me conhece nas redes sociais sabe que eu nem fico respondendo os haters. Mas eu queria falar um negócio aqui, aproveitando o ensejo de estarmos em uma multidão, dizer para vocês que a graça de Deus não abriu a porta para o Huawei. A porta da graça foi aberta para quem está arrependido. Pode ser o ladrão da cruz no último fôlego de vida, mas não é para fazer auê, é para dizer: ô Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então não é só a graça comum, tem também a graça específica. E para a gente entender o que é graça, a gente precisa separar uma coisa da outra. E na graça específica, eu queria falar de 7 pontos, mas o meu tempo já foi, então eu vou falar pelo menos de um. Mas só para vocês não ir embora pensando qual seria o 7º ponto, eu vou falar a grosso modo e pregar só nenhum. A graça de Deus tem origem. Qual é a fonte da graça, pastor? A fonte da graça é Deus. O núcleo da graça, Deus. De onde a graça é oriunda, pastor? Do coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa é a origem da graça. Mas a graça não tem só origem, a graça também tem natureza, isto é, ou seja, a graça tem propósito. Qual é o propósito da graça, pastor? Produzir salvação. Jesus disse 3 vezes: eu vim. Em João 10:10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Disse o Cristo: porém eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Em Lucas 19 ele disse na casa de Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Oh Jesus, me ajude a pregar. Só que a graça não tem só origem e natureza, a graça também tem força e poder. Paulo, escrevendo a Tito, seu filho na fé, no capítulo 2, versículo 11, disse assim, pastor: porque a graça de Deus se é manifesta. Repita comigo: a graça de Deus manifesta. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, ele disse: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Oh, me ajude a pregar, Jesus. Me ajude a pregar, Jesus. Só que a graça não só se manifesta e produz salvação, porque ela tem origem e natureza, ela também tem força e poder. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículo 20, disse: porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, eu não estou gostando da sua mensagem. Vocês tinham que ter orado mais para eu escolher outro tema, porque eu não estou pregando o que eu quero pregar, eu estou pregando o tema que vocês escolheram para pensar. Pega na mão desse crente que está do teu lado, me ajude a pregar, por favor.
Você tem coragem de levantar a mão dele para cima com a sua, assim, tem? E diga para ele: a força do pecado é inferior à força da graça. Diga para ele: para Deus não importa quem você foi, a graça já sabe quem você será. Eu vou encerrar, pastor Moisés, eu vou encerrar. Mas o pastor divino pediu para me contar. Eu não gosto de contar não, mas eu vou contar porque o senhor pediu, pastor. Sabe quando é que a graça atravessou meu caminho, Obed? Irmã Edna, eu fui a vergonha dos meus pais. Eu estava vendo a senhora com as mãos levantadas, adorando a Deus o tempo todinho que a sua filha cantou. Achei tão lindo. A sua filha é motivo de orgulho para o seu coração. Isso é lindo, irmã Edna. Mas eu fui a tristeza dos meus pais. Na puberdade da minha vida, próximo dos 15 anos de idade, pastor Moisés, eu me envolvi na criminalidade. Eu acabei preso. Assim que eu inteirei 18 anos de idade, eu fui preso, pastor. O meu pai, eu tinha vergonha de olhar no olho dele, porque meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a fazer nada errado. Mas Satanás cirandou com a minha vida, e Deus permitiu para mim aprender a valorizar o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Sabe onde eu estava quando a graça me alcançou, Ercley? Eu estava dentro da cadeia pública de Inhapim. Se vocês quiserem tirar prova disso, entrem na internet e busquem o desfecho de uma fuga que aconteceu em 2007. Era uma quarta-feira. Eu já estava com os meus crimes sumariados. Eu estava preso por 3 assaltos à mão armada e um sequestro relâmpago. Crimes inclusive que eu nem tinha praticado. Mas como a polícia queria tanto me ver preso, pois eu era a tragédia da nossa sociedade, eles me prenderam e colocaram na minha conta até o que eu não devia. Quando o juiz sumariou, meu advogado diz: no mínimo 18 anos. Se você tomar a pena mínima. Eu estava com 18 anos. E na minha cabeça eu pensava: vou ficar mais 18 anos aqui dentro. Eu não aguentei. Consegui um telefone. O sistema prisional naquela época não era comandado pelos policiais penais como hoje, era comandado pela polícia civil. Tinha muita facilitação para entrar coisas no presídio. Quem tinha um pouquinho de dinheiro conseguia fazer as coisas acontecer. E de repente chegou um telefone. Eu consegui fazer com que um alicate e uma serra entrasse. Nós serramos o pirulito, que se diz numa linguagem bem chola, né? Do mundo do crime, mas eu quero dizer a grade. É uma espécie de coisa de aço maciço. Cerramos. Mascamos chiclete o dia todo, aquele monte de preso. Colocamos chiclete com areia. E parecia que estava intacto, como se fosse solda de metal. Esperávamos a visita acabar para todos fugirem da cela 2, onde eu estava. Mas para minha surpresa, naquela tarde a minha mãe foi me visitar. Eu olhei pelos corredores, a minha mãe entrando, chorando muito. Irmãos, tem uma coisa que me arrebenta até hoje, é lembrar da cena da minha mãe passando toda a vergonha que teve que passar para conseguir me visitar. A minha mãe entrou enxugando as lágrimas, aquilo me dilacerava por completo. Se aproximou de mim, me abraçou. Quando ela conseguiu se recompor, ela disse para mim: meu filho, a irmã Geralda foi lá em casa. Quem é a irmã Geralda, pastor? A irmã Geralda é um instrumento de Deus que é anônimo na terra, mas é bem respeitada no inferno e muito bem conhecida no céu. É a dirigente do ciclo de oração da congregação mais perto da minha casa. Ela entrou lá em casa e falou para minha mãe: irmã Clarice, Deus falou para mim, para a senhora ir visitar o seu filho, porque ele está pensando em sair pela porta dos fundos.
mas hoje Deus está dando um livramento de morte para ele. Vai lá e visita ele, e diga para ele que não saia pela porta dos fundos, porque o Senhor falou para mim que vai tirar ele pela porta da frente e vai fazer dele um pregador do evangelho. Quando a minha mãe me contou, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: quem contou para ela? Como é que vazou a informação? Mas na mesma hora veio um temor e eu disse: Deus sabe do que a gente pensa, Deus sabe o que a gente pratica em oculto. A revelação do tamanho do poder de Deus me emplacou, como se fosse um choque. Ela foi embora da visita, e naquele dia todos os presos que estavam programados para fugir foram embora. E você, pastor, não foi? Não tive coragem. Eu olhava todo mundo indo embora pelo buraco que foi feito na capa da cela, e não tive coragem de ir, porque Deus falou. E aí, pastor, o que aconteceu? O que aconteceu é que 86 dias depois, o juiz expediu o alvará de absolvição. Eu não devo nada para a justiça, eu fui absolvido de todos os crimes. Mais alguma informação, pastor? Sabe aquela graça que me abraçou aquele dia? Olhou para mim e disse: na sociedade desse tempo te conhecem como criminoso, como traficante, como delinquente, mas a partir de hoje a minha graça vai superabundar na tua vida, e quando você pisar lá fora, vão te conhecer como homem de Deus, pregador, pastor. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Eu já preguei em praticamente todos os estados dessa federação, e já viajei por 11 países desse mundo dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Abraça esse crente que está do teu lado e diga para ele: é a força da graça. Diga para ele: quer força? Recebe graça. Jesus, aquela graça que se encontrou comigo na cadeia pública de Inhapim naquela quarta-feira, é a mesma graça que ainda levanta nos dias atuais. Eu te peço, Jesus, se tem alguém que está precisando desta graça, eu termino a minha parte para o teu Espírito pregar agora, Jesus. Eu paro de pregar para o teu Espírito pregar. Pode pregar, Espírito Santo. Ministra graça nos corações dos teus servos. Prominense, camaiodergue fondosi, dadacite, Remontria Kamanayo Dorogosi di Clemondo Gamanawa Deregebe di Gobadagabahau Alamana Kamana Dodosite Amayoro Gederigesi Brobondoro Gamana Masi Leregremi di Gamanaya Jogolorodoro Sebregebridau Asteria Masi. Pastor, me perdoe a minha simplicidade, mas eu estou sentindo vontade de dar lugar na terra. Se tem alguém que é batizado com o Espírito Santo, se prepare para ser cheio. A força da graça desceu para encher. Se você é alguém que precisa dessa graça, deixa a graça de Deus te tocar a partir de agora. Vai. Prominência Deremitria Facitio
Para encerrar o meu sermão, aonde a graça foi chancelada, pastor? A graça foi chancelada depois da caminhada pela via dolorosa de 600 metros, no alto do Madeiro, em cima do Gólgota, na cabeceira do Monte Caveira. O céu se fez em trevas, Deus virou as costas, o mundo olhava para a cena. Quem levou ele para o alto da cruz não foi a covardia de Herodes, nem a antipatia de Pilatos, não foi a religiosidade do Sinédrio, nem toda a injúria de Anás e Caifás. Foi o seu amor. Eu dou a minha vida, eu mesmo torno a tomá-la. Ele falou no sexto brado no alto do Gólgota: está consumado. Tetelestai. Eu comprei, eu paguei, eu comprei, eu paguei, eu comprei, eu paguei, eu comprei, eu paguei, eu comprei. Levante as duas mãos para cima, por favor. Não abaixe as suas mãos. Segure as mãos levantadas. Se Deus está entre nós, e se a palavra de Deus é uma verdade na minha boca, quem precisa desta graça, a partir de agora e pelos próximos segundos, comece a ser fortalecido por ela. A graça não é para quem merece, é para quem precisa. E se você precisa, recebe graça aí, agora. Graça de Deus está nessa casa. Receba! Pega! 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 Pega!
Pastor Moisés, meu querido companheiro, a hora já foi, eu não tenho mais tempo. Mas se o senhor deixar, eu vou fazer o convite aqui. Olhe para mim, todos vocês. Eu me coloco entre vocês hoje como a materialização da força da graça. Que seria isso, pastor? Eu estou ilustrando a minha pessoa como a graça. E olha aqui como é que a graça está olhando para você agora, ó. Pastor, eu não sou crente, eu estou parado, estou desviado. Corre aqui porque a graça quer te abraçar, vem. Eu estou esperando a primeira pessoa que quer ser abraçada pela graça. Sai depressa do teu lugar e vem aqui. A primeira pessoa já chegou para ser abraçada. O povo do glória a Deus ainda está aqui ou já foi embora? Abraça ela, irmã, abraça ela. Eu estou esperando você que quer ser abraçado pela graça. Jesus te ama. Isso. Aí, gente, está caindo de joelho. Tem criança querendo. Se você não quer, tem criança querendo. Se você está em cima, desce. Está chegando aqui, ó. Tira foto disso aqui, irmão. Olha aí, filma isso. A inocência desse menino está dizendo: eu quero a graça. E os inteligentes estão entendendo o que eu estou falando. A inocência dele está dizendo: eu quero a graça. Segura. Põe gasolina no meu microfone aqui, enche o tanque dele. Quem não é crente e está parado, eu vou terminar agora. Pode ir dando glória a Deus, irmão, não tenha vergonha. A graça está de braços abertos dizendo: eu te amo. Uma irmã aqui, irmã, abraça ela. Vem aqui, minha filha. A graça de Deus. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, eleita do Calvário. Levante a sua mão comigo, por favor, e repita em alto e bom som: Senhor Jesus, o Senhor tem a chave que solta essa vida. Solta ela, Jesus, para a glória do teu nome. Vamos profetizar com autoridade a partir de agora. Levanta as duas mãos, vai. Repita comigo: Senhor, Satanás até tem cadeias, cadeados, correntes, algemas, mas a chave que solta está na mão do Senhor. Diga para ele: Jesus, pela tua graça, solta essa vida para a glória do teu nome. Você que está preso, a graça está quebrando cadeias e correntes agora. Tem mais gente para vir, gente. Tem mais gente para vir. Você que está parado na fé, sai depressa do teu lugar. Eu vou encerrar. Você vai ter vergonha de vir aqui me dar um abraço? Eu te dou 30 segundos finais, porque eu não vou esperar. Cadê você que quer? Está descendo da galeria, gente? Se tá, dá um sinal para mim se tá. Já tem gente aceitando Jesus na live,
na rádio, e o povo do glória a Deus, como é que age aqui? Como é que age? Olha aquela cena ali, irmão. Aqui, ó, olha para isso, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Fica aqui com ela, irmã, abraça ela aqui. Você quer também, guri? Quer também? Quer também, guri? Quer também? Quer também, guri? Quer também? Oh, aleluia. Você quer também, minha filha? Quer também? Quer? A senhora quer também? Pastor Moisés, é lindo o que Jesus está fazendo aqui. Tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem idoso. A senhora vai ficar livre do vício, porque a graça de Deus também liberta. Fica aqui que nós vamos orar para a senhora. Fica aqui. Você também quer um pouquinho dessa graça? Irmão, diz a Bíblia que o céu está fazendo festa. Como é que a Almadé reage? Abraça ela aqui. Você também quer, guri? Tem criança, gente, coisa linda, pastor. Eu não vou demorar mais, mas não é porque não tem não, sabe por quê? Porque a graça de Deus é de graça, mas tem gente que está jogando ela fora. É a última oportunidade para você vir agora. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, eleita do Calvário. Está vindo lá, é? A irmã está pedindo para esperar, que está vindo lá, ó. Está vindo aqui um pai com os 2 filhos de joelho no chão, pastor. Irmão, se você não é espiritual, pode ir embora, já deu sua hora. Aqui só fica quem quer adorar, porque Jesus está salvando. Vem rápido, irmão, que eu vou orar e já vou subir. Se você não veio, você perdeu uma oportunidade extraordinária hoje. É os 2. Toma na cara. De 2 em 2 até dar ímpar, Satanás. Jesus está salvando a família. Você também quer, meu filho? Você também quer, guri? Não vai parar de vir, porque tem gente que não abre mão da graça. E a graça... Mais 4 vidas acabaram de se confessar na live. Eu vou parar, não é porque não tem mais gente, não. É porque a gente não pode estender. Tudo é com ordem e decência. Mas estendam as mãos para cá, igreja. Estendam as mãos. Você também quer, minha filhinha? Olha isso aqui, pastor. Jesus dos crentes. 2 menininhas, coisa mais linda, irmão. Se vocês tivessem condição de ver o que Jesus está fazendo aqui. Com a mão estendida em direção a eles, igreja, ore comigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós recebemos essas preciosíssimas vidas para o teu reino. Escreve, Senhor, o nome delas no livro da vida. Repreenda os demônios que trabalham contra elas e suas respectivas famílias. E que elas possam ser tremendamente abençoadas e usadas pelo Senhor. E que essa salvação que até a elas chegou, também por elas chegue aos seus familiares. É a minha oração. Em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém? Todo mundo com a mão no coração para me encerrar, vai. Deus, se esse culto está terminado, confirma no trono da tua glória. Porque nós que somos profetas até sabemos e cremos que o machado pode subir, mas não sabemos aonde o ferro caiu. Como não sabemos se o Senhor concluiu tudo o que queria concluir, a minha oração é que o Senhor faça conforme lhe apraz, para que nada deixe de acontecer conforme o teu querer, e que o teu nome sobre tudo seja glorificado. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus.
Quantos podem dizer amém? Até ontem contabilizamos 80 pessoas que aceitaram a Cristo. Eu presumo que passaram de 20, ou seja, temos aí em torno de 100 pessoas até aqui. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pôr um ponto de vírgula hoje, porque o encerramento é amanhã. Se eu fosse você, eu não faltava, onde vamos glorificar a Deus, tributar toda a nossa gratidão por essa festa que desde quinta-feira temos começado e chegamos aqui com a graça de Deus, com a ajuda dos céus, e amanhã nós vamos encerrar, se o Senhor voltar até lá, com brado de aleluia e glória a Deus para a honra do nome do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Juliano, que tem estado quase todas as noites praticamente com a sua família, e o COPAR, o Conselho de Pastores de Rondonópolis. Temos vários pastores aqui hoje, suas famílias. Levantem a mão, por favor, meus irmãos. Os pastores que estão aqui do conselho, muito bem, vários. Está no final, mas